Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos, Senhor, pela pregação dessa noite, que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, que o Senhor me capacite, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. Ajuda-nos na nossa fraqueza. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Avançando nesse nosso trabalho que nós estamos fazendo em Provérbios, lembrando algumas coisas, veja. A nossa exposição é uma exposição devocional. Nós não estamos aprofundando tanto no livro, estamos lidando mais com princípios, buscando o quê? Buscando as verdades que Provérbios nos traz e como usá-las nos dias de hoje. Que mais é importante relembrar? Provérbios não é um livro de promessas. As pessoas têm mania de lidar com Provérbios como se fosse uma matemática exata. O que acontece? Provérbios é um livro de princípios, é poesia hebraica. É uma verdade bíblica que em geral acontece. Porém, misteriosos são os caminhos do Senhor. E na sua soberania, o Senhor autoriza que algumas coisas aconteçam. De uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos. Mas com o passar do tempo, muitas coisas que antes nós não compreendíamos, hoje nós vemos o porquê aconteceu. Agora, Provérbios nos dá uma certeza. Aquele que busca a sabedoria do Senhor e que busca usá-la de maneira prática, tem muitos benefícios. E não são poucos. E está edificando a sua vida sob a rocha. Muito importante lembrar disso. Por quê? Porque ao ouvir uma verdade aqui, você vai se sentir desafiado a aplicá-la. E ao aplicá-la, com certeza você vai ter benefícios. O que vai mudar é a profundidade do benefício. Por quê? Existe a soberania de Deus no meio disso. Existe o escrever de Deus na nossa vida. E aí varia de pessoa para pessoa. Existem graus. Amém? Então vamos lá. Provérbios 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Veja, irmãos, na última palavra nossa, nós falamos sobre a impiedade. E os versículos que Provérbios nos traz sobre impiedade são tantos que eu tive que dividir em duas palavras. No caso, essa segunda palavra, vocês vão notar uma íntima ligação entre impiedade e ruína. Então vai ser uma ênfase desse segundo conjunto de versículos. Por quê? Veja, algumas verdades aqui. Provérbios 12, 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Irmãos, a diferença é nítida. A pessoa que é justa, que ama o Senhor, que louva a Deus, ela vai ter a mente recheada das verdades da palavra de Deus. Pensamentos bons, pensamentos de acordo com a palavra. O que um provérbio como esse me desafia? A vigiar a minha mente. Irmãos, muito cuidado com a sua mente. Não permita a sua mente divagar. O homem espiritual julga os seus pensamentos.
temos que lembrar o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Num versículo, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fez uma declaração bombástica, na qual ele declarava que Jesus era o Cristo. Imediatamente Jesus responde e fala, bendito seja Simão, porque foi pelo poder do Espírito Santo que você compreendeu isso. O que Jesus está falando? Olha, o Espírito Santo te deu sabedoria para entender que Jesus era o Messias. Aí Jesus começa a falar sobre que tipo de morte ele ia ter. Imediatamente Pedro começa a repreender Jesus, falando, não, Senhor, poupa a ti mesmo, tal. Aí Jesus faz uma segunda afirmação bombástica, ele fala, arreda Satanás. O que você está falando não tem parte comigo, estou parafraseando. Isso nos ensina o quê? Que o mesmo Pedro, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele também teve uma influência maligna. Por quê? Porque se Jesus não morresse na cruz, se Jesus... Veja, o conselho de Pedro era um conselho bom do ponto de vista humano? Sim. Crucificação não é fácil. Pedro estava com a maior das boas intenções. Vocês imaginam se Jesus resolve ouvir Pedro? Ninguém estaria aqui. Então o que eu aprendo aqui? Que até o cristão mais consagrado, se não vigiar, pode ter pensamentos de influência maligna. O que eu estou querendo te ensinar, irmãos? Hoje em dia se fala muito de batalha espiritual. E existe um tipo de ensino fantasioso de movimentos proféticos, de atos proféticos, e vamos ungir a cidade, e vamos declarar a vitória do Senhor, vamos profetizar sobre a cidade. Irmãos, nada disso funciona. E agora o Brasil inteiro vai servir a Jesus. Irmãos, nem quando Jesus esteve aqui, Israel inteira serviu a ele. Eu pergunto, Jesus tinha unção, irmãos? Jesus tinha poder, irmãos? Veja, mas um monte de gente morreu, foi para o inferno. Um monte de gente que presenciou fisicamente os ensinos de Jesus, os milagres. Morreu incrédulo, foi para o inferno. Então nem a Bíblia contempla isso, de uma cidade inteira servir ao Senhor. Agora, uma coisa o diabo teme. O quê? Um cristão que conhece a sua palavra e que tem os pensamentos recheados da palavra na sua mente. Quer aprender um grande aspecto da batalha espiritual? Vigie os seus pensamentos. O apóstolo Paulo nos ensina tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação. Seja isso que ocupe a sua mente. Você tem uma responsabilidade de manter os seus pensamentos no lugar. Os cristãos caem em armadilha, porque permitem pensamentos que fecham com o conselho dos ímpios, que vão resultar em engano. Existem até pensamentos que aparentemente podem ser bons. Mas a pergunta é, aquilo é a vontade do Senhor? Então é muito importante eu vigiar os meus pensamentos, eu notar qual é a origem. Veja, existem 3 origens de pensamento. A primeira delas sou eu mesmo. É uma origem boa de pensamento? Sim, porém em mim habita uma natureza pecaminosa. E Tiago, irmão de Jesus, fala que nós somos tentados
pela nossa concupiscência, que são os nossos apetites carnais. E isso me leva o quê? Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Existe uma segunda origem, uma origem diabólica. A origem diabólica qual que é? Primeiro, ela pode ser direta, de Satanás e seus espíritos malignos, como aconteceu com Pedro. Como num extremo aconteceu com Judas. Lembra que Judas não era salvo. Mesmo assim, Satanás entrou em Judas. Nós temos que lembrar que para uma pessoa ser possuída por espíritos malignos não é assim, não é uma regra. Não é algo simples. É algo até meio nebuloso na Bíblia. A Bíblia nos mostra que existem pessoas sob essa influência direta. Mas nós não sabemos exatamente como funciona. Agora, existe o pensamento diabólico que faz parte do quê? Filosofias humanas. Por exemplo, não vale a pena servir a Deus. Você está perdendo seu tempo. Você está vivendo uma religião que está tomando os melhores momentos da sua vida. Isso é um pensamento ímpio. Isso é um pensamento de quem zomba de Deus. Isso é um pensamento de quem não considera Deus. Por exemplo, você está passando por um problema, vê um pensamento de que vale a pena você servir a Deus. Quanto mais você está orando pelo seu marido, mais ele está brigando com você. Quanto mais você está orando pela sua esposa, mais ele está brigando. Está vendo seu pai e sua mãe que você tanto ora? Foram na macumba, sexta-feira. Mas a pergunta é, você vai confiar no relatório do que os seus olhos dizem, no relatório de que pessoas influenciadas por espíritos malignos ou por conselho de ímpios estão fazendo, ou você vai confiar no relatório de que Deus é todo-poderoso e que não há impossíveis para Deus e que Ele pode salvar até o pior pecador. E da mesma maneira que Ele fez com Paulo, que Ele fez comigo, que Ele fez com você, Ele pode salvar qualquer um. E isso nos incentiva o quê? A orar com confiança. Deus é poderoso. Como Ele vai operar, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Ele é poderoso para salvar qualquer pessoa. Na batalha espiritual, se você não aprender a vigiar os seus pensamentos, você vai ficar refém dos seus pensamentos. E 3 coisas ruins podem acontecer. Primeiro, você ficar no pensamento do ímpio, que carrega o engano. Como você pode fazer isso? Através da mídia, através dos filmes, através de linhas de raciocínio modernas. Por exemplo, você chega no seu trabalho, teu amigo fala, rapaz, tu vê que você está chateado? Aí você fala, quebrei o pau em casa. Deixa de ser bobo, rapaz, o que mais tem é mulher. Separa dessa e casa com outra. Tá cheio de mulher no mundo. Se você não vigia, aquele pensamento começa até a encontrar lado. E começa a encontrar um terreno fértil na sua mente. Mas, como o provérbio diz, ele é engano. O que você tem que fazer? Não, o Senhor me deu uma esposa. Essa esposa foi Ele que me deu, porque era a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. E de uma maneira que muitas vezes eu não entendo, tudo que eu preciso é essa esposa, que está puxando minha orelha. E é exatamente isso que eu preciso. Entenderam o que é vigiar os pensamentos? Ou você vai ter um pensamento recheado da palavra de Deus, recheado da sua justiça.
Por quê? Porque tanto a nossa boca fala do que o coração está cheio, como as nossas atitudes refletem o que está no meu coração. Eu já vi pessoas naufragarem na fé. E muitas vezes a gente olha o momento em que ela afundou. Mas se você olhar com mais atenção, ela começou a dar sinal meses antes. Irmãos, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado quando o pastor te fala alguma coisa. Existe uma autoridade sobre a vida do pastor. Então é como se o Senhor colocasse um radar. E ele compara o que você está falando, o que você está vivendo com as verdades da palavra de Deus. E se ele for um pastor bíblico, ele vai vir com o conselho do ímpio, do justo, com o pensamento do justo, e não com o conselho do ímpio. E vai te orientar. Muitas vezes as pessoas ficam bravas quando são chamadas à atenção. Irmão, só o fato de você ser chamado à atenção, a primeira pergunta tinha que ser, falar, olha, vou orar sobre o que você está falando. Vou tentar compreender o que você está falando. Só que nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão em si mesmadas. E só a opinião delas é que importa. E as pessoas ficam rogadas quando são confrontadas pela palavra de Deus. E quando eu sou confrontado pela palavra de Deus, eu só tenho duas respostas. Ou eu acato a repreensão e mudo, ou eu me rebelo contra a repreensão. E ao me rebelar, a partir dali eu começo a naufragar. Cuidado. Seja sábio. Seja humilde. Não entre no... Só o fato de alguém virar para você e falar, olha, a palavra de Deus avisa quanto a essa situação. Só essa frase você já tinha que ligar a antena. Se você é alguém que busca ser justo, se você é alguém que entende que as nossas atitudes têm consequência. Para pensar, para avaliar. Entendeu? Para que você não seja prejudicado. Porque a impiedade traz ruína. A impiedade é engano puro. A impiedade é destruição. Na caminhada cristã, vocês vão ver muitas pessoas naufragar na fé. Porque não temeram a Deus de uma maneira bíblica. E num determinado ponto houve um desvio, e esse desvio começou no coração. E em vez da pessoa bloquear aqueles pensamentos e trazer a mente para a palavra de Deus de novo, ela perdeu a batalha espiritual. E começou a ir atrás daquele pensamento. E aquele pensamento, ao desprezar a palavra de Deus, passou a ser um pensamento ímpio. E trouxe ruína, engano e destruição. Está na dúvida? Vem perguntar. Está passando por uma crise? Pede ajuda. E vai caminhando. Sempre buscando esse conselho de Paulo. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe a vossa mente. Deixando para trás todo o embaraço, prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o pensamento de um justo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Provérbios 12, versículo 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Vamos fazer uma parte aqui. Irmãos, o natural de quem ama o Senhor é cuidar da natureza. Hoje nós vivemos um tipo de ambientalismo político,
com interesses, muitas vezes, que não são os melhores interesses. Essa história de cuidar da terra, ela está lá nos 3 primeiros capítulos do Gênesis. A primeira tarefa dada para o homem foi cuidar e cultivar do jardim. Foi dada a Adão. Essa autoridade foi dada por Deus. E eu faço isso não por causa de ecologia, eu faço isso porque eu temo a Deus. E porque eu entendo que, como representante de Deus, feito à imagem e semelhança dele, o meu papel aqui é governar de uma maneira tal em que eu proteja a sua criação. Porque essa criação expressa Deus. Essa criação me dá uma revelação geral de quem é Deus. E Deus me comissionou para cuidar dela. E aí deixa eu fazer um parêntese. Irmãos, cuidado. Quando você vê uma criança maltratar um animalzinho. Eu lembro, quando eu tinha 7 anos de idade. Lembra que os irmãos, que eu conto para os irmãos, que se eu tivesse com 7 anos de idade morrido, eu ia para o inferno? Justamente, foi com 7 anos eu maltratei um animalzinho. E eu lembro que eu vi que aquilo era pecado. E eu não me arrependi. E aquilo tocou profundamente o meu coração. Pode parecer bobo, né? Mas eu sentia o peso do pecado. Com 7 anos eu maltratei aquele animalzinho. Entendeu? E aí depois eu comecei a perceber no comportamento de alguns amigos, de alguns parentes. Irmãos, o natural de uma criança, de um ser humano, é cuidar dos animais, é cuidar da criação. É o que esse provérbio mostra. Isso é um princípio que deve ser guardado pela igreja. Sem fanatismo, sem idolatria, sem comunismo ecológico. Entendeu? Mas isso é outro assunto para uma outra pregação. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz do justo produz seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Veja, esses 3 versículos vão falar de 2 assuntos importantes. Primeiro, a transgressão dos lábios. Irmãos, domine a sua boca, domine o que você fala. Você é responsável. Nós não acreditamos e entendemos que não é bíblica aquela teologia que diz que as nossas palavras têm poder. A chamada confissão positiva. Isso não é bíblico. O único ser do universo que a Bíblia ensina que fala e acontece é Deus. Agora, as nossas palavras têm poder para bem dizer e para mal dizer. Há alguém que da sua boca sempre sai virtude, sempre sai verdades bíblicas. Alguém que sempre fala de acordo com a palavra. Alguém que ora segundo as verdades da Bíblia. Quer algo realmente bíblico? Você vai orar por um emprego. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que andou sobre as águas. Senhor, nós sabemos que da mesma forma que o Senhor faz milagres, não é difícil para Ti abrir uma porta de emprego. Isso é uma oração bíblica. Entendeu? Muito melhor que essa papagaiada de confissão positiva. As nossas orações têm poder. É completamente diferente. Entenderam? Quantas vezes eu segui atrás dessa papagaiada? E nós profetizávamos, segundo falava, e nada aconteceu.
Entrávamos no lugar e falávamos, ó, todo lugar que a planta do meu pé pisar é território do Senhor. Então eu agora exijo para mim esse lugar aqui, todo mundo aqui vai ser salvo. Todo mundo continuava ímpio e até piorava e aquele lugar não era do Senhor. Por quê, irmãos? Porque essa passagem de pisar a planta dos pés é só para Josué entrando na terra prometida. Só para ele. Agora, esse tipo de frase enche igreja. Esse tipo de frase dá ibope. Entendeu? Que mais que o provérbio fala? Um outro modismo que tem hoje em dia. Fala de enriquecer através do trabalho. Qual é o modismo que tem hoje em dia? Evangelho da prosperidade. Dá 10 reais para Deus que você vai ganhar 100. Nenhum lugar da Bíblia tem isso. Ah, pastor, mas eu li no Antigo Testamento que Deus multiplica. Irmãos, Antigo Testamento, aliança mosaica. Deuteronômio 28. Já era. O que resta no Novo Testamento é o seguinte, olha, semeia ofertando na obra de Deus, que Deus vai te dar mais semente para você ofertar mais ainda na obra. Nossa, pastor, eu pensei que Deus ia dar mais semente para me comprar casa na praia. Olha, você pode até comprar casa na praia, mas vou te dar um conselho. Quando você estiver lá sábado à noite, convida os vizinhos, faz uma reunião bíblica e evangeliza. Aí você vai ver essa casa na praia virar bênção. Ô pastor, peraí, mas isso aí dá muito trabalho. Eu não sou pastor, não, mas você é crente. E Jesus te desafia a viver uma vida assim. Talvez você ainda não tenha acordado para essa verdade. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Qual foi a última vez que você fez uma oração junto com um conhecido seu que estava precisando? Qual foi a última vez que da sua boca saiu uma palavra temperada pela palavra de Deus? E você foi um embaixador de Cristo e levou uma verdade bíblica para alguém que estava precisando ouvir uma palavra de consolo? Irmãos, para isso que você foi salvo. Se você não está nesse projeto de ganhar uma alma para Cristo, você está fora do projeto que Deus tem para a sua vida. Se você sequer ora, você está com os olhos completamente fora do alvo. Se alguém olha do seu lado e fala, nossa, estou fazendo um tratamento médico e não está fácil, você não fala, vamos orar que Jesus tem poder de curar essa enfermidade, irmãos, você não entendeu o que é ser filho de Deus. Você precisa reciclar a sua fé. Entendeu? Mas voltando ao versículo, o maldito evangelho da prosperidade. Irmãos, quer prosperar? Trabalhe duro. Quanto maior é o sonho, maior é o esforço. Pode ter certeza. Não existe sonho fácil. Aliás, deixa eu colocar uma coisa para você. A palavra correta é esperança. Porque esperança é algo que eu tenho uma atitude prática. Sonho é algo muito vago. Sonho normalmente é uma cena que atrai meus olhos. Aí você pergunta para a pessoa, ah, você tem sonho de ser médico? Ah, eu tenho. O que você está fazendo para se tornar um médico? Você está estudando? Ah, sabe, está difícil, eu não tenho tempo. Então você tem um sonho, é uma fantasia. Agora, se você de verdade está trabalhando para acontecer aquilo, aí você tem uma esperança verdadeira. Porque você está tomando atitude prática. Entendeu? E Deus só pode abençoar o trabalho. Deus só pode abençoar um coração que está preparado para ser abençoado.
Tem muita gente que, se Deus abençoar, a pessoa sai da igreja. Não pode ser abençoada. Tem muita gente que, se Deus abençoar financeiramente, a sua vida vai ser destruída. Então o Todo-Poderoso nem abençoa. Tendo o que comer, tendo o que vestir, isso dá graças. Que olha, irmãos, está muito bom, né? Quem precisa ser rico? Lógico, ninguém pica dinheiro. Dinheiro é bom. Quer mandar algum para mim, manda. Vou ter a maior alegria em usar. Mas a minha pergunta é, se Deus der muito dinheiro, será que eu estou pronto para usar de maneira bíblica? Entendeu? Outro detalhe. O trabalho molda o nosso caráter. E você não vai entrar na eternidade sem o trabalhar de Deus, porque a salvação é pela graça, mas a transformação é trabalhada por Deus, dia após dia. E uma das ferramentas é o trabalho. Sabe aquele seu chefe chato? Sabe aquele seu cliente chato? Ele é um instrumento de Deus para edificar a sua vida. Quanto nós crescemos com pessoas chatas? Amém? Vamos seguir. Provérbios 12, 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Vamos ler o 26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Olha que interessante. O 21 fala de receber agravo. Irmãos, em geral, a sua maneira de se portar justa, você não cria problema. Não criando problema, você não arruma encrenca. Mas deixa eu te avisar, ó, eu procuro andar desse jeito. Mesmo assim, tem gente que vem e me afronta, sem eu ter feito nada. E isso vai acontecer com você também. Entendeu? Agora, em geral, você pelo menos sabe, ó, Senhor, não fui eu que criei esse problema. A pessoa está fazendo esse agravo porque ela quer. E aí cabe uma oração, Senhor, inclusive, se eu errei, me mostra. Porque se eu errei, eu estou pronto para consertar. Se eu errei, eu quero aprender. Ajuda o teu filho. Fechou. Entenderam? E aí o 26 vai falar que a questão do justo, irmãos, em geral, nós seres humanos admiramos aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é luz. E em geral nós desprezamos tudo que é ruim. Essa é uma regra geral da humanidade. Permeia em todas as culturas. Lógico, tem exceções, mas essa é uma regra geral. Amém? Agora vamos um pouco à frente, Provérbios 21, versículo 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Olha que interessante, irmãos. Essa questão da lavoura dos ímpios é que ele está ligando o seguinte. Normalmente essa lavoura, ela foi feita por meios errados. Você tem que entender o contexto do provérbio. Agora, o que ele fala antes sobre olhos altivos e coração orgulhoso, irmãos, o orgulho precede a ruína. Sabe quando o crente pode ser orgulhoso? Quando ele ouve uma verdade da palavra e não quer seguir. E de uma maneira muito bem educada, ele se torna orgulhoso em relação à palavra. Cuidado. Existem maneiras muito bem educadas de ser orgulhoso e altivo. Existem maneiras evangélicas de ser orgulhoso e altivo. Cuidado. Amém? Versículo 7. As rapinas dos ímpios o destruirão, porquanto se recusam
a fazer justiça. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Vamos começar de trás para frente. Irmãos, viu alguém ímpio? Fica prudente. Na linguagem do vosso pastor, fica velhaco. Lembra que eu falo? Distância saudável. Irmãos, ímpio é ímpio. Ímpio olha só o próprio umbigo. Ímpio não quer te agradar. Vou dar um exemplo. Já viu aquelas pessoas que você se relaciona com elas e parece que você sempre está devendo algo para a pessoa? Sempre tem alguma reprovação no ar? Já percebeu que tem gente assim? Tenta lembrar. Tem gente que parece que você sempre está devendo para ela. O papel da pessoa é fazer você se sentir mal. Irmãos, não liga. Não dá bola. Já viu gente que se milindra com qualquer coisa? Gente que faz bico por qualquer coisa. Irmãos, a pessoa quer fazer bico, deixa fazer. Gente, bico não resolve nada. Fazer bico, ser milindrada é impiedade, fica longe. Entendeu? Percebeu a pessoa meio maluca? Fica longe, olha o ímpio, a casa do ímpio com prudência, não anda junto, não passa perto. Vai arrumar problema. Tem lá o aniversário de família, todo mundo foi se ver, casamento. Aí você senta na mesa, aquele seu parente que você não vê há 2 anos. Quando vai ver o seu parente, começa a falar absurdo. Você tem que estar pronto para 2 coisas, ou se levantar e ir para outra mesa, ou cortar. Chegar e falar, fulano, sabe, esse tipo de assunto eu não gosto muito. Não entendo muito. O problema é que nós somos brasileiros. O brasileiro tem dificuldade de dizer não. Mas antes de ser brasileiro, eu sou crente. Eu sou cidadão do céu. E eu não faço parte de assunto ímpio. Sabe, conversa mole para boi dormir. Vai andar. Eu já chego e falo, ó fulano, não lembro exatamente agora qual cliente, e de repente os caras começaram a falar de mulher bonita. Ah, mulher que posou nua na Playboy. E eu lá trabalhando, e os caras começaram a falar. Aí o cliente me conhecia, né, sabia que eu era cliente, me provocou. E aí, o que você acha? Eu falei, eu acho que a moça deve ser bonita, senão ela nem ia posar nua. Os caras não iam gastar uma grana preta para botar uma mulher feia lá. Só que também é o seguinte, eu sou crente, e meus olhos são só para minha mulher. Então não fico olhando essas coisas. E você lembra que até vendedor de filme para adulto eu já fui. Mas graças a Deus, Deus me livrou disso. Amassei a mão de todo mundo. Pá, 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 pá. Mudou o clima, mudou o assunto. Aí esse cliente conhecido meu deu risada e comentou, eu sabia que você ia responder isso. Ele fez para fazer piada comigo, para me provocar, para ver, entendeu? Sabe? Eu lembro um irmão que foi um grande político conhecido aqui na região. E um dia, numa visita à Câmara de Vereadores aqui, a turma começou a cutucar ele, porque esse irmão passou pela política e não ficou rico. E aí começaram meio a provocar ele, roda no meio de um monte de vereador, um monte de coisa. E nessa roda tinha pastores políticos. Chegou uma hora esse irmão não aguentou e falou, ó, vocês dois aí nunca falaram nada para eles, mas vocês já falaram que se eles morrerem nesse estado, eles vão tudo para o inferno pela eternidade?
Vocês já falaram para eles que existe um Deus que vai julgar o pecado? Vocês já falaram para eles que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? Gente, amassou. Calou todo mundo a boca. E esse irmão falou meia dúzia de verdade bíblica na frente de todo mundo. E começou a sair, todo mundo de perto. E acabou a festa. A partir dali, todo mundo que via ele tratava com respeito. Porque às vezes ele tinha que receber umas coisas tinha que fazer. Entendeu? Louvado seja Deus pela vida desse irmão. Um autêntico embaixador de Cristo. Não entre em conversa besta. Está lá no seu trabalho. Aí sua amiga fala, nossa, você viu como aquele vendedor é bonito? Ô fulano, tá me estranhando? Você sabe que eu só olho pro meu marido. Entendeu? É o que o provérbio aqui está ensinando. Só que para fazer isso, você tem que ser um crente verdadeiro. Só que para fazer isso, você não pode ser frouxo. E como diz o querido irmão Rodolfo Abrantes, cristianismo não é para frouxo. Cristianismo é para gente posicionada. Que honra o seu Deus em qualquer situação. Amém? Vamos seguir, versículo 18. 21, 18. Deixa eu vir na minha página aqui. O resgate do justo é o ímpio, e o honrado é o perverso. Vamos seguir na passagem. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Irmãos, esses provérbios, eles tratam do coração, do íntimo, do ímpio e do justo. E olha que interessante, um deles fala do sacrifício do ímpio. Aonde que eu ofereço sacrifício? No templo. Sacrifícios no templo, no Antigo Testamento, o que que era? A religião de Israel. Isso quer dizer que na nossa religião existem pessoas ímpias que acham que adoram a Deus. Hoje o sacrifício mudou. Não é mais como no Antigo Testamento. Mas pode ter certeza que dentro das igrejas tem muita gente que se diz crente, mas é ímpio. Essa pessoa é abominação para o Senhor. Lembra que um dos aspectos da impiedade é zombar das verdades de Deus? Quando você está numa atitude de rebeldia à palavra e acha que não vai dar nada, você está zombando. Ao zombar, você se torna ímpio. Ao viver a sua religião cristã, você está sendo uma abominação para Deus. Com o coração dessa forma. Percebe a seriedade? O sacrifício era oferecido pelo sacerdote. Hoje, cada vez que você ora, você está entrando no Santo dos Santos. Diante da presença do Altíssimo. Se você está com impiedade, você está comparecendo com mãos sujas. Ah, pastor, bom saber, aí eu não vou orar essa, vai estar destruindo mais rápido ainda a sua vida. Mostrando que você está doente espiritualmente. Você tinha que falar, ah, pastor, misericórdia da minha vida. Irmão, você entende que cada vez que você ora, se você é nascido de Deus, um filho do Senhor, você entra ousadamente no lugar que o sumo sacerdote do Antigo Testamento só entrava uma vez por ano. E ele entrava, inclusive, amarrado.
com sininho amarrado na sua roupa. Porque se ele entrasse com pecado, ele era fulminado. Lógico, eu entro no Santo dos Santos justificado por Cristo, coberto pelo sangue de Jesus. Senão já não tinha mais ninguém aqui, vai dizer quem nunca orou estando em pecado. Nossa, o pastor já pecou? Lógico. Agora, tratar o meu pecado de maneira zombeteira é impiedade. E impiedade é abominação para o Senhor. Sabe, isso é sério. Você humilha e fala, Senhor, nossa, eu erro tanto. Senhor, misericórdia da minha vida. Eu tenho vezes que eu oro para Deus e falo, Senhor, o Senhor sabe de tudo que eu penso, nem pensar posso. Às vezes eu falo para Paulo, falo, sabe amor, isso aí que eu vou te falar, Deus já sabe faz tempo, mas estou falando para você agora. Irmãos, Deus sabe tudo. Todos os nossos pensamentos. Nós pecamos com os nossos pensamentos. Pecado mais comum nosso. Nós achamos que nós temos o atributo de Deus da onisciência. Porque nós achamos que nós sabemos o que o irmão está pensando. Só Deus sabe isso. Isso é um atributo só de Deus, irmãos. Isso é presunção. Presunção é pecado. Eu estou me igualando ao Altíssimo. Vou dar um exemplo. Eu estou falando aqui, de repente o irmão começa a fazer assim. O que eu penso? Pronto, já não está gostando da palavra. Já pensou? Começa a pregar aqui, o irmão Claudoir começa. Primeira coisa que eu vou pensar, pronto, esse Claudoir é um chato, já não está gostando da palavra. E na verdade, o Claudoir está assim, Senhor, não tem jeito para a minha vida. Coitado de mim, Senhor, eu estou perdido. Isso que ele está falando é verdade. Me ajuda, Senhor. Ele está se lamentando por ele mesmo. Só que na minha cabeça eu tenho a presunção de achar que ele não está gostando da palavra. Virei Deus. Gente, isso aí não é muito fácil de acontecer. Isso não acontece diariamente. Às vezes você chega em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, vai contar as novidades para sua mulher. E sua mulher está correndo ali com as coisas, atrasada com o que tem que fazer, e ela está com a cara meio fechada. E você fala, pronto, essa mulher não me ouve. Trem ruim. E aí a coitada só está correndo, tentando ajeitar uma janta, porque ela sabe que você está com fome, e rapidamente quer te ajudar. Percebe? É presunção. Cuidado. Amém? Vamos mais um pouquinho. Provérbios 24. Versículo 15. Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Irmãos, o que está falando aqui? 7 vezes está falando de uma obra completa de Deus. O que está dizendo aqui? Sempre que o ímpio cai, em Deus ele tem poder de se levantar. Só que esse provérbio traz mais uma verdade. Fala, ó, não arma contra o ímpio, contra o justo. Sua casa vai cair. Irmãos, eu tenho visto pessoas se levantarem para fazer o mal para irmãos e irmãs consagradas. Às vezes até consegue alguma vantagem no começo, mas a casa cai. Porque, irmãos, a hora que o Todo-Poderoso se levanta do seu trono,
e fala, agora sou eu, agora é comigo, o Senhor dos Exércitos levantou. Cuidado. Cuidado. Alguém está te fazendo mal? Ore, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me ajuda. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Que ela possa se arrepender e parar com isso. Entendeu? Tem coisas que acontecem para os nossos inimigos que nós nem ficamos sabendo. Entendeu? Pessoas que falam mal de você. Pessoas fofoqueiras. Às vezes você nem sabe o que a pessoa passa. Só porque tocou em você. Então cuidado. Da mesma maneira, tem alguma coisa contra o irmão? O irmão fez alguma coisa que você não gostava? Vai conversar com ele, segundo o que Jesus falou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se arrepender, ganhar seu irmão. O irmão não atendeu? Pega duas pessoas piedosas. Leva duas testemunhas e conversa. Ó, irmão, aquele assunto nosso, tal. Se o irmão arrependeu, está tudo resolvido. Não arrependeu? Bom, irmão, vou ter que levar o caso para a igreja. Leva para a igreja. Aí a igreja vai conversar com o irmão. Irmão, aconteceu isso, aquilo outro, tal. Entendeu? É assim que funciona. Mas não deseje o mal do seu irmão. Amém? Provérbios 24, 19. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Irmãos, cuidado! Como diz o salmista, por que prosperam os ímpios? Irmãos, acontece. Tem ímpio que prospera, mas o que você tem que lembrar? Vai vir a paga, vai vir a destruição. Vai vir o juízo. Às vezes a pessoa não recebe o troco nessa vida. Ou às vezes a pessoa sofre em áreas que você não conhece. Você não sabe a vida da pessoa. Então entenda, Deus vai julgar o ímpio. Não tenha inveja dele. Agradeça a Deus o que Deus te dá. Amém? Vamos mais um pouquinho. Provérbios 28. Versículo 1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Olha que interessante. Está dizendo aqui que o ímpio, em várias situações, ele se apavora e foge. Só que ele não está fugindo de uma ameaça. Ninguém está perseguindo ele. O que está dizendo aqui? Que na matemática de Deus, Deus coloca uma espécie de espanto na vida do ímpio. Não aconteceu nada, e o ímpio, dá linha. Agora, o mesmo provérbio ensina o seguinte, que determinadas vezes, o justo, fortalecido por Deus, vira um leão. Uma pessoa ousada e poderosa nas suas atitudes. Essa capacitação só pode ser dada por Deus. Mas o Novo Testamento nos ensina, né? Digo fraco, sou forte. O Novo Testamento também nos ensina, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus é glorificado quando pessoas fracas como nós agem com uma ousadia no Senhor. Agem com sabedoria. Isso é algo maravilhoso que Deus faz. Amém? Versículo 12. Quando os justos exultam, grande é a glória. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Irmão, isso aqui é claro. Ninguém se alegra com ímpios no poder. E todo mundo se alegra com pessoas boas.
Essa é a realidade. Qualquer coisa fora disso é mentira. Se alguém se alega com o ímpio no poder, é que ele está tendo benefício. Está tendo alguma vantagem. Entendeu? Versículo 15. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Irmãos, isso é o que nós mais vemos no mundo. A opressão do ímpio sobre os pobres. O provérbio compara ele a um leão e um urso. Dois animais extremamente violentos. Aí você pergunta, a pessoa não cansa de fazer maldade? Não, não cansa. A pessoa não teme a Deus? Não, não teme a Deus. O Deus dele é o umbigo. O que eu tenho que fazer num mundo assim? Entendeu? Lembra que Jesus ensinou? Jesus fala uma frase interessante. Olha, a partir de agora, quem não tem espada, compre uma. Já leu esse versículo? Está lá na Bíblia. Se vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Irmão, tem que vigiar. O mundo é mau. Existem países aí na Terra que os bandidos governam o país. E que quem é justo está preso. E se você não vigiar, você vai sofrer. Seu papel é vigiar. Entendeu? E orar, né? Tá vendo lá o país da Europa que está acontecendo impiedade? Ora, Senhor, aquele governante. Salva ele. Entendeu? Mas não seja bobo. Acorde, irmão. Como é que você lida com um urso e com um leão? Você pica a mula. Dá linha. Fica longe, porque senão o leão vai te devorar. Amém? Versículo 28. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Outra verdade. Olha que interessante, está refletindo a mesma verdade. Quando o ímpio está lá, os homens se escondem. Irmãos, passar de maneira desapercebida é um dom. Aprenda a fechar essa sua boca grande. Aprenda a passar desapercebido. Melhor coisa que tem é não ser notado. Fale menos. Apareça menos. Viva a sua vida. Você vai ter bem menos problema. Agora, está no meio de um lugar de justiça. A justiça vai se multiplicar, como diz o provérbio. Entenderam? É assim que funciona. Aí, para encerrar, vamos para o capítulo 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ele está repetindo. Isso é uma verdade bíblica. Está repetindo, o provérbio é repetitivo. Versículo 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Irmãos, seja sensível aos necessitados. Agora faça isso com discernimento. Primeiro alvo, os necessitados da sua família. Segundo alvo, os necessitados da igreja. Terceiro alvo, necessitados de outras igrejas. Quarto alvo, se Deus assim direcionar, os necessitados do mundo. Agora, vamos falar a verdade, né, irmão? Dar um pão com manteiga para a pessoa e dar uma blusa, não custa nada para ninguém, né? Estão entendendo? Você tem que ter prioridades, mas tem hora que é tão pouco. Você vai lá, está lá no carro, tem um pacote de bolacha, passa uma criança pedindo. Você sabe que o pai dela é pilantra, você sabe que a mãe dela é safada.
Só de colocar a criança no farol pedindo, no sinaleiro pedindo, é safadeza, concorda? Mas daí você tem um pacote de bolacha no banco, custa. Vai falar, não, o meu pastor falou que essa bolacha prioritariamente... Ah, irmão, acorda, né? Deixa de ser bobo. Estão entendendo? Esse equilíbrio. Você tem o Espírito do Senhor, pô. Quem tem o Espírito do Senhor é sábio. Vai bater o olho, vai saber como agir. O problema é que tem pessoa que é cego. Não vê nada. Os dois extremos são errados. Aquelas pessoas que querem mandar mendigos e necessitados para o inferno de barriga cheia, e aquelas pessoas que não percebem nem que pode dar um copo d'água para alguém, não dá. Os dois extremos estão errados. Entendeu? Versículo 7. Não, já li. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Irmãos, orem pelas pessoas de liderança do nosso país. Muitas delas estão dando ouvido a palavras mentirosas. Irmãos, que nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nossos juízes, nossos deputados se cerquem de pessoas sábias. Que Deus abençoe o nosso país, colocando pessoas prudentes em volta da liderança do nosso país. Ore. Ore, porque se isso acontecer, todo mundo vai ser abençoado. Se o país naufragar, naufraga todo mundo junto. Nós vivemos nessa terra. Quem coloca a liderança é Deus. Se Deus coloca um ímpio lá, é porque de uma certa maneira ele está aplicando juízo. Olha a sua volta. Entendeu? Isso eu estou falando em todas as instâncias, executivo, judiciário e legislativo. Estou falando de uma maneira geral, não estou falando de A nem de B. Entendeu? Estou te falando uma regra bíblica. Ou por que vocês acham que Paulo orienta nós orarmos pelos nossos políticos? Para que nós comamos o nosso pão sossegadamente e possamos fazer a obra de Deus livremente. Quer maior motivo do que isso? Deus sabe quem Ele põe lá. Deus é misterioso. Entendeu? Nos nossos próximos estudos, a partir da semana que vem, nós vamos voltar a lidar com isso. Como Deus usa o ímpio. Entendeu? É notório na Bíblia. Deus usa o ímpio para cumprir o seu propósito. Só que Ele é Deus. Irmão, se eu falar a verdade teológica para você, você vai ficar assombrado. Deus é especialista em ser Deus. Incrível. Vou repetir. Deus é especialista em ser Deus. Não é incrível isso? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Deixa Deus ser Deus. Ele é melhor do que nós em governar o universo. Ele sabe o que faz. Quem crê, confia. Amém? Então ore pelos governantes. Ore. Esquece o rosto, esquece o nome. Ore. E aí, para encerrar, versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão sua queda. Amém? Irmãos, temos que orar para gente boa. Aqui o provérbio está repetindo o que eu acabei de falar. Que se cerque de gente boa. Porque se cercar de gente ruim, só vai piorar. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.